Olá, terceiro ano, dando continuidade ao estudo dos nossos módulos, vamos agora estudar o módulo 11 de redação, que vai dar continuidade à argumentação. Veremos agora, então, argumentação 5, tá bem? Neste módulo, diferente dos anteriores, nós não vamos estudar quais são os métodos melhores de argumentação que vocês podem usar ou aplicar, mas sim os erros comuns que acontecem na argumentação que nós devemos, portanto, evitar. Bom, primeiro eu trouxe já para vocês aqui uma colocação que está na página de abertura do módulo 11 do caderno 2. Até o momento, como dissemos, estudamos as maneiras de elaborar uma boa argumentação. Contudo, esse processo exige também percepção de erros que são muito comuns e que podem ocorrer, e por isso nós devemos conhecê-los para poder evitá-los, ok? Veremos então a seguir os mais comuns de argumentação. Percebam aqui, já uma fala do pinguinzinho. Pinguins são preto e branco. Alguns programas de TV são preto e branco. Portanto, alguns pinguins são programas de TV antigos. Isso aqui já é um exemplo de uma má argumentação colocada. O raciocínio circular é o primeiro deles. Conhecido também como tautologia, consiste de um argumento que não sai do lugar, por isso se chama circular, como se só rodeasse, mas não saísse do mesmo lugar, tá bem? Olha um exemplo. As crianças passam a maior parte do tempo em casa, em frente à televisão, onde vem a maioria das mensagens apelativas associadas a referências do universo infantil que incitam os espectadores ao consumo. Essas propagandas levam muitas vezes a diversos problemas, tais como a obesidade infantil. A principal causa de crianças acima do peso é o consumo de produtos altamente calóricos, os quais são apresentados por personagens de desenhos animados que esse público assiste em determinadas emissoras, estimulando a sua vontade e a sua curiosidade. Percebam que aqui no início ele já fala que as crianças ficam muito tempo em casa, por isso, assistem muita televisão e na televisão elas têm acesso à propaganda. E aí quando parece que o argumento vai dar sua progressão, sua continuidade, não, ele volta direto para o mesmo assunto no final, falando que são feitos personagens que aparecem muito frequentemente na TV e chamam a atenção da criança que está sempre assistindo. Então percebam que a afirmação inicial compreende a essência, o mesmo que a final. As mensagens apelativas à propaganda levam crianças a consumirem por usar referências de seu universo. Esse é um tipo de raciocínio circular que deve ser evitado. O próximo é a generalização. Esses aqui vocês já conhecem e já identificam ele como errado, É a construção de verdades universais que, na verdade, são questionáveis. Ou seja, você está tratando como regra aspectos que podem ter exceções. Tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando você vai começar um parágrafo, que é onde ocorrem mais os erros. Um exemplo. Porém, todo o progresso gerado pelo homem, que trouxe a industrialização, os avanços tecnológicos e muitas outras facilidades para a sua vida, trouxe também alterações nocivas e degradações à natureza. Com isso, o homem mudou nocivamente o clima, desmatando florestas, poluindo rios e o ar, provocando desequilíbrio ecológico e redução de espécies animais e vegetais, que hoje estão ameaçadas de extinção. Por isso, vemos a natureza tão degradada pelo progresso desordenado do ser humano. Percebam que aqui o problema, que já foi expresso logo no primeiro período, está em afirmar todo o progresso. Está trazendo coisas vistas como ruins, ou seja, estou generalizando. Todo o progresso que o homem fez, todo, sem exceção, eles trouxeram industrialização, mas também prejudicaram aí o ar, o sistema ecológico e várias outras coisas da natureza, tá bem? Trazendo então um tom de verdade, algo que não pode ser comprovado como tal. Por isso tem que se tomar muito cuidado com a generalização, ela não pode ser utilizada. O próximo é a confusão entre causa e efeito. Tem que tomar muito cuidado com esse aqui, porque às vezes a gente pode confundir na relação de causas e consequências, tá bem? Consiste em misturar a origem e o fim do que se afirma, ou seja, a desinformação do que está sendo apontado na argumentação, tá bem? Vamos lá para o exemplo. Pode-se dizer que a alienação das pessoas ajuda os meios de comunicação a serem manipuladores. Isso porque eles passam aquilo que as pessoas querem ver, em vez de mostrar algo diferente, o que poderia ajudar o público a entender melhor a realidade. Sem dúvida, são os principais responsáveis por manter esse quadro negativo na sociedade. Percebam aqui que a confusão começa a partir do momento que eu afirmo que os meios de comunicação se aproveitam da alienação existente nas pessoas. Não é que a alienação existe nas pessoas. Na verdade, os meios de comunicação é que atuam para que as pessoas fiquem alienadas, tá bem? É o contrário, já comecei aí com uma desinformação. Isso ocorre não porque eles querem transmitir o que as pessoas querem ver. Se ele é um meio que quer alienar as pessoas, ele não vai transmitir o que a pessoa quer ver, mas sim o que ele mesmo quer mostrar, o que ele quer ver e o que ele quer que a pessoa veja, tá bem? Assim, fazem o público ter uma visão alienada dos fatos. Então perceba como está trocada aqui a argumentação. Eu estou colocando as coisas de forma contrária do que na verdade elas são. Então tem que tomar muito cuidado com a causa e o efeito, tá bem? Para não ocorrerem erros aí de informação.
O radicalismo de posição, outro ponto também que precisa tomar muito cuidado. Ele se baseia na ausência de relativização dos posicionamentos, ou seja, você só atende a uma posição e você não sabe relativizar, tá bem? É o caso de não saber trabalhar a contra-argumentação de forma a relativizar os pontos. Em outras palavras, o redator adota posturas intolerantes ou taxativas, tá bem? Claro que a postura intolerante e taxativa ela é muito forte, então você percebe o teor dela logo quando você já está escrevendo, então você já consegue identificar e consegue diminuir. Olha um exemplo aqui. Uma das razões para a ineficiência do voto no Brasil é a sua obrigatoriedade. Como todos no país precisam votar, acaba que muitos pobres têm o mesmo poder de escolha de pessoas com mais instrução, o que gera políticos ruins no poder. Não adianta dar poder de voto para quem não é capaz de fazer escolhas certas ou mesmo para quem escolhe só porque ganhou uma cesta básica para votar em um ou outro candidato. Enquanto for assim, o futuro do país estará condenado. Perceba que o argumento se apresenta de uma forma bem problemática. Apesar de ele ter uma premissa válida, a questão da obrigatoriedade, a premissa é bacana quando ele fala, né, que uma das razões para a ineficiência do voto é que ele é obrigatório. Afirmar que a razão para a má escolha de políticos é o fato de haver voto para as classes baixas é muito inconsistente, de certa forma preconceituoso, tá bem? Poder aquisitivo não garante consciência crítica ou política, não se deve misturar aí as coisas. E no caso o redator misturou e ele enfraqueceu a sua argumentação, tá bem? Outro caso é a redução ao absurdo. Este é um argumento construído a partir de relações que fogem à lógica tradicional da nossa realidade, apelando para falas exageradas ou muito emotivas, lembrando que o texto da redação ele sempre deve ser bem objetivo, ou seja, impessoal, porque quanto mais impessoal é um texto, mais verdade ele traz, tá bem? Olha o exemplo. Não é certo usar um ser vivo para essa finalidade, mas se ele morrer, a verdade é que poucos vão se importar. Agora imagine se no lugar de ratos usarmos humanos, 300 deles, e todos morrerem. O impacto na sociedade será bem maior porque a maioria deles tem uma família. E quantas pessoas não sofreriam com a morte de um familiar? O problema do exemplo está na proposta de hipótese que seja ser absurda, que está criticando, né, o fato de usar ratos para experimentos de laboratório. E aí fala de trocar os ratos por humanos. Nossa, olha como isso aí vai fazer a sociedade se sentir muito mais. Com um rato ninguém se importa, mas com um humano vai se importar, porque todo humano tem algum familiar e alguém que se importe com ele. Então aqui é uma hipótese absurda por quê? Primeiro que, né, trocar uma cobaia, né, animal por uma cobaia humana. Isso é algo longe de acontecer na nossa realidade. E segundo, porque apela muito para a emoção. Você não se importa com o rato, mas com o ser humano você vai se importar se você sentir falta dele, se ele morrer, tá bem? Então a ideia é fazer aí, provocar uma emoção, não é para ser isso, argumentação. Nunca mexer com o lado emocional, tá bem? Pode fazer refletir, mas mexer com o lado emocional está errado, ok? Então ela aborda, né, as questões dos maus tratos a animais e trata da substituição improvável por cobaias humanas, tá bem? E apelando para a forma de conhecimento emocional que não tem lógica. Pronto, terminamos então os nossos casos aí de erros comuns na argumentação. Este módulo foi voltado para isso. Como exercícios eu deixo para vocês o praticando aprendizado do 1 ao 4, que são de múltipla escolha, e o desenvolvendo habilidades, exercícios 1, 2, 5, 7 e 8. Se tiverem alguma dúvida, né, mais tarde nós teremos a nossa aula online, e aí vocês podem perguntar, farei os exercícios dissertativos com vocês, e aí vocês vão poder responder na lista depois ou junto comigo, ok? Bom, por enquanto é só, e até mais, terceiro ano.